19 de setembro de 2024, uma quinta-feira. Fórum Mídias está começando. Eu vou começar com uma história que, no começo, quem está nos assistindo vai dizer: ué, mas que assunto estranho. Por que o Azenha está falando disso nesse momento? Vou começar falando sobre os ataques que Israel fez inicialmente a pagers e depois a rádios de comunicação, os chamados walkie-talkies, que mataram. Acabei de publicar, inclusive, na Fórum, um balanço sobre isso. Os últimos números: 32 mortos, 3.250 feridos. E o que Israel... Bom, primeiro vou começar falando o que eu acredito que Israel está tentando obter com isso, né? Eu tenho minhas dúvidas se vai haver uma guerra total lá. Acho que a impressão que eu tenho é que Israel quer conseguir o que sempre quis conseguir, que o Hezbollah se movesse para trás. Estão vendo em vermelho no mapa aqui à esquerda? Esse aqui é o rio Litani. O rio Litani, que lá desce lá o vale lá de cima de uma região do Bekaa, que é controlada pelo Hezbollah, vai descendo e aí cai aqui no oceano, no Mediterrâneo. Israel sempre pretendeu que o Hezbollah se movesse para além dessa fronteira do rio Litani, ali, deixando o sul do Líbano vago e, portanto, podendo retornar cerca de 200 mil moradores de Israel que estão fora de suas cidades, de suas casas no norte de Israel. E o Hezbollah, com esse ataque, está muito enfraquecido. Por muito mais que o Hezbollah tenha mísseis, e aqui do lado direito eu mostro o alcance dos mísseis do Hezbollah, o Hezbollah tem vários motivos para não entrar numa guerra total. Os motivos são que o Hezbollah perdeu as suas comunicações, foi desmoralizado. Nesse momento, está um barata voa em cima, né? Israel ganhou, teve uma grande vitória publicitária. Isso não muda a estratégia. E o segundo ponto é que o Irã não tem nenhum motivo para uma guerra, para entrar numa guerra total, porque como Israel e o Irã não fazem fronteira, o Hezbollah é uma arma muito importante para o Irã numa eventual confrontação com Israel, porque o Hezbollah é muito forte militarmente e está na fronteira de Israel. Eu presumo que algum tipo de negociação está em andamento para que o Hezbollah se recue até atrás da fronteira do rio Litânio, que haja algum tipo de... Duvido que neste momento tudo pode acontecer, né? Eu acho que a pressão de Israel nesse momento é no sentido de fazer o Hezbollah recuar até a fronteira do rio Litani, ou, eventualmente, Israel vai tentar empurrar o Hezbollah para além do rio Litani. Mas eu digo isso por quê? É porque é um novo tipo de guerra, e agora relaciona com o Fórum Mídias. É uma nova forma de fazer guerra. Nós estamos assistindo isso crescentemente. O uso de drones na Ucrânia, o uso dessas táticas de guerra, que a gente... a guerra do século XXI, a guerra psicológica. E aí, gente, a mídia tem um papel muito importante. É aí que chegamos a nós. A informação tem um papel importante. A informação está assumindo um papel tão importante, a guerra de informação, a Big Data e a guerra de informação e contra-informação e as redes sociais, que eu acho, por exemplo, que o Ivan Long e o Antônio Mello logo vão ter que sair aqui do Fórum Mídias, que serão contratados, porque daqui a pouco as grandes empresas internacionais vão contratar analistas de mídia. Vem cá, eu vou contratar você para você, nessa barafunda de informação e desinformação, me dá uma linha aí, me explica o que está acontecendo no mundo. E gente experiente como o Ivan e como o Antônio Mello não existe no mercado. Serão as pessoas, eles não vão querer provavelmente, mas serão as pessoas contratadas. Por quê? Porque são pessoas que têm experiência e vão dizer: olha, vem cá, isso aqui é desinformação, isso aqui não é bem verdade, para esclarecer para as próprias empresas. Tamanho será o papel da desinformação no planeta. Aí eu chego a esse ponto aqui para trazer esse ponto de um artigo muito interessante
de várias páginas, que eu já mostrei lá no Fórum Global, que eu considero um dos melhores programas de internacional que existem na internet. Está aqui o Fórum Global, que a gente faz na TV. Já mostrei lá, por isso que está com esse fundo aqui. Mas o Nodal, que é ligado à Venezuela, em agosto agora, publicou 50 e tantas páginas, não sei o número de páginas, mas vocês vão ver lá, é longo, falando sobre a guerra cognitiva do século XXI, que é o que Israel fez. Como disse, o Melo já falou disso ontem. O objetivo não era militar, era terror, assustar as pessoas. Não era matar gente, não jogavam bomba em cima. Era causar pânico na população do Líbano. E no Hezbollah e na população do Líbano. É a guerra cognitiva do século XXI. E o Nodal faz uma análise muito interessante, dizendo que alguns atores dessa guerra, como está aí em primeiro plano o Elon Musk, eles fazem parte de uma nova elite do capitalismo planetário que está se formando. Voltada para quê? Inteligência artificial, computação em nuvem, big data, robôs no comércio e na logística, robôs na exploração espacial, biomedicina, como a gente mostrou aqui no Fórum Mídias, o Google já tem uma empresa de biomedicina. O Google. Fintechs, que são essas empresas que estão aí por todo lado, né? No celular, financeiras de celular, semicondutores e nanochips, nanotecnologia e nanorobôs. São as tecnologias dessa nova fase do capitalismo. E o Elon Musk está enfiado nisso, o Google está enfiado nisso, as empresas americanas têm uma grande presença nesse cenário. E esses bilionários querem desenvolver essas empresas sem regulamentação dos estados nacionais. E aí, numa última página, que é longo, eu sugiro que vocês ponham lá Nodal, baixem e leiam. É em espanhol, vale a pena, porque é muito bem pensado. E aí que eles falam, a estratégia central é a guerra psicológica, estratégia de desinformação, que usa o quê? Usa a rede social, mas também usa a mídia, é essa que a gente critica. Então, como eles dizem lá, think tanks e fundações, né? Think tanks são essas ONGs, vamos dizer, ONGs que se estabelecem, especialmente nos Estados Unidos, mas tem no Brasil também, muito think tank aqui. Elas são financiadas, muitas vezes, por empresas privadas, fazem seus relatórios, esses relatórios acabam na mídia e influenciando a mídia. Aí tem os bots, os influencers e nas plataformas digitais, as contas paródias, os trolls. Essa conjugação é que gera planos operacionais de desinformação, criação de conteúdo por um lado, propagação e difusão de outro. É por isso, por exemplo, que a Venezuela está tão interessada agora em... Dizem que tem um vídeo do Edmundo González admitindo que perdeu a eleição. É guerra psicológica, não é só de um lado, é guerra psicológica de um lado e do outro. O que o Antônio Melo trouxe aqui no Fórum Mídia há 2 dias, foi há 2 dias, Melo? Ou foi a semana passada? Sobre a Venezuela... Há 2 dias, foi? Não, foi essa semana mesmo. Foi essa segunda-feira. Segunda-feira, porque era o dia marcado para o golpe. Golpe com hora marcada na Venezuela? Gente, todo mundo sabia que era uma palhaçada, mas era uma ação psicológica. É essa aqui. É a ação de criar. Por quê? Você não precisa gastar homem, você não precisa gastar míssil, você age com essa guerra da desinformação. A guerra, e aqui eles encerram o estudo deles dizendo: controlar a narrativa é essencial, causar medo, ira, desconfiança e polarização social, quando você quer
enfraquecer o seu inimigo, por exemplo. Você vai lá na China, como nós falamos no Fórum Global da última terça-feira, eu e a Yara Vidal, vai lá e começa a falar que Xinjiang é genocídio chinês, propagar isso na mídia. A China comete... É uma forma de dividir a sociedade chinesa. Erosão da legitimidade dos governos. Aconteceu no Brasil, Lava Jato. O que aconteceu no Brasil? Erodiu a confiança do brasileiro no governo da época, no governo da Dilma, do Lula. E, finalmente, desestabilização política. Vivemos isso com a Dilma Rousseff retirada do poder sob falsas premissas. Então, só alertando a gente que a gente tem que prestar atenção muito. Eu não estou fazendo propaganda porque eu não quero ser um analista de mídia de nenhuma multinacional. Mas alertando vocês que estão nos assistindo que é cada vez mais importante vocês terem a dimensão de quanto é importante combater as fake news e ter noção de como a criação desse ambiente de loucura no nosso entorno serve a objetivos políticos, seja de Israel em relação ao Hezbollah, seja do Elon Musk em relação ao Brasil e assim sucessivamente. O Brasil precisa se defender dessa perspectiva de sofrer novos ataques de desinformação vindas de fora. Desculpem que eu falei muito. Imagina. Então, Azen, é muito interessante que você coloca dessas operações psicológicas. Eu enxergo esse tipo de operação psicológica, antes de eu falar aqui sobre o que eu trouxe, rapidinho, eu enxergo essas operações psicológicas em outras proporções, em fatos aqui na imprensa, no dia a dia brasileiro, né? Se você pegar, por exemplo, o caso Elon Musk no Brasil, né? Boa parte da imprensa brasileira bateu na tecla de que o país estava entrando para o time de países como Coreia do Norte, né, China, não sei mais que países em que o X não é permitido, né, colocando o Brasil, ou seja, endossando aquela narrativa de medo dos bolsonaristas de que o Brasil estaria entrando para uma espécie de clube da ditadura, né? Clube contra a liberdade de expressão, né? Vejam só, além do Brasil, que outros países bloqueiam o X do Elon Musk, né? E citam supostas ditaduras, citam países autoritários e tentam vender isso como verdade, né? Absoluta. E por que isso é desinformação? É uma operação psicológica para causar medo mesmo? Porque não é necessariamente mentira que a Coreia do Norte bloqueie o X, tal como o Brasil bloqueia. Mas você omite que outros países tomaram decisões duras contra o X e que o X respeitou. Então, é aí que você incorre em desinformação. Então, quando você fala que o Brasil bane o X da mesma maneira que a Coreia do Norte bane o X, você não está mentindo, mas você está incorrendo em desinformação, fazendo uma operação psicológica para causar medo, como se desse para falar sobre esse assunto apenas com esse recorte. E não dá para falar desse assunto apenas com esse recorte. Para falar sobre isso, né, a informação correta seria falar, por exemplo, como o X acatou decisões parecidas com as que o Moraes tomou aqui no Brasil, como o X acatou decisões assim na União Europeia, por exemplo, ou como outros países do chamado mundo ocidental vêm cogitando bloquear o X, ou como várias organizações do mundo inteiro manifestaram apoio à empreitada brasileira contra o X, né? Então, quando você só cita outros países que bloqueiam o X, você não necessariamente está mentindo, mas você está incorrendo em desinformação, manipulando a opinião pública no sentido de causar um sentimento de medo, de pânico. O Brasil está virando uma ditadura, né? E eu observo isso também, por exemplo, com relação à cobertura da imprensa brasileira, no âmbito do posicionamento do governo Lula com relação à guerra na Ucrânia, por exemplo, né? A imprensa brasileira, ela só repercute, só dá voz quando o Zelensky fala que a proposta do Lula, do Brasil e da China para a paz na Ucrânia, que é um teatro, né? E a imprensa vai lá e repercute. Zelensky diz que é um teatro a proposta
do Brasil e da China para a paz na Ucrânia. E aí o Zelensky diz, não, o Brasil ele está do mesmo lado que a Rússia, ao mesmo tempo que está do mesmo lado que a Venezuela, está do mesmo lado que a China, está do mesmo lado que não sei mais que países, como se o Brasil não fosse um ator de diálogo com todas as democracias do Ocidente, né? E aí passam essa narrativa de medo. Pelo menos eu observo muito isso na cobertura da imprensa brasileira e de alguns veículos em específico. O Metrópolis faz muito isso, né? O Metrópolis pinta o Lula com relação à guerra na Ucrânia como se ele fosse o próprio Vladimir Putin, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu trouxe aqui hoje uma matéria que repercute a entrevista de um economista ao programa do William Vac, na CNN Brasil, tratando sobre a alta da taxa Selic, determinada ontem, após a reunião do Copom, do Banco Central, Conselho de Política Monetária, que pela primeira vez, desde o início do governo Lula, elevou a taxa de juros, que já estava alta, né, mas desde que o Lula assumiu, parou de cair, parou de subir, estava em 10,5%, voltaram a aumentar para 10,75%, e a perspectiva é que entre agora num ciclo de aumento até pelo menos metade do ano que vem. E aí me chamou bastante atenção, quem alertou sobre essa cobertura da CNN foi o Edgar Pitino, para a gente lá na redação da Fórum, e isso me chamou muita atenção, porque vejam como se faz um malabarismo, né, um contorcionismo para justificar esse injustificável, pelo menos injustificável no ponto de vista para o bem da economia brasileira, né? Para o mercado financeiro é justificável, para eles é interessante, né? O aumento dos juros. Mas veja o contorcionismo para se justificar isso, né? Olha esse título. Economia cresce de maneira insustentável e tendência é descontrole da inflação, diz Pessoa, que é o economista Samuel Pessoa, entrevistado pelo William Vac, que foi o economista que eles chamaram para justificar a alta dos juros, né? Eles chamaram já com esse briefing, né? Dando o briefing era, a gente precisa de alguém que concorde com a alta da taxa dos juros. E aí vejam que o contorcionismo já começa no título, né? Economia cresce. Quando a economia cresce, né, em qualquer manchete de jornal, algo básico, era para ser algo positivo, né? A economia cresce. Mas não, a economia cresce de maneira insustentável. E a tendência é de controle da inflação. E veja, por que eles colocam tendência aí? Porque não há descontrole da inflação. Eles estão tentando fazer futurologia aí, né? A tendência de descontrole da inflação. Então, já me pegou esses dois termos. A economia cresce, porém de maneira insustentável. Descontrole da inflação ainda não é uma realidade, mas é uma tendência. E a partir daí eles começam a construir, a pavimentar esse caminho para justificar a alta dos juros, né? Aí olha só como começa a matéria. Os números mostram que a inflação está fora de controle diante de um crescimento econômico insustentável. E o Banco Central reagiu a isso aumentando os juros. Essa é a opinião do economista Samuel Pessoa para o início do ciclo de alta da Selic, deflagrado nessa quarta-feira pelo Copom do Banco Central. Já chama atenção logo no início aí, né, falar que a inflação está fora de controle, sendo que o último balanço do IBGE, divulgado agora no início de setembro, mostra que tivemos deflação em agosto, ou seja, os preços estavam caindo e não subindo, né? Vamos lá. O economista diz aí, ao William Vac, né, a inflação dá sinais não dá sinais de controle, e agora o Banco Central reconhece isso, né? O que seria, né, descontrole da inflação se o que está se observando agora para o economista é descontrole inflacionário, né? Olha só, e aí eles falam aqui, apesar do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ter registrado deflação em agosto, eles reconhecem que houve deflação, o pesquisador da FGV aponta que há sinais de que a inflação está alta e não deve cair. Ou seja, não é que a inflação está alta, há sinais de que ela está alta e não deve cair. Eles só não explicam que sinais é esse, né? Diga, Melo. Parece aquela coisa dos bolsonaristas. Vamos esperar 72 horas. Apesar da inflação ser negativa, nas próximas 72 horas pode haver uma inflação desenfreada. Exato. Isso mais parece um desejo de que uma constatação, né?
Parece que eles querem o descontrole inflacionário. Nós não temos, nesse momento, o controle inflacionário. Apesar da realidade, né? Eles estão falando óbvio, né? Amanhã pode ser diferente de hoje. Isso. Claro que amanhã tudo pode mudar. Mas a realidade não é essa agora, né? E aí, olha só o que ele diz. A economia está forte, mesmo após meses de juros altos. A gente sabe que os juros elevados demoram para bater na economia, mas já deu mais do que tempo para sentir efeito. Ele reconhece que a economia está forte. Ele reconhece que houve deflação. Isso seria um motivo suficiente para que não houvesse alta dos juros. Mas vejam, eles dão uma volta, fazem um malabarismo para, depois de dizer que a economia está forte, que não há descontrole inflacionário, falar pode ter descontrole inflacionário. E por isso o BC está certo em aumentar a taxa de juros, né? Olha só o que eles dizem. Além disso, eles reforçam que a atividade econômica e o mercado de trabalho no Brasil seguem mais aquecido do que o esperado, tendendo a movimentar a inflação junto da economia. Vejam aí, o mercado de trabalho está aquecido mais que o esperado, a atividade econômica está boa. Opa! Então, vamos ficar de olho, porque isso aí pode interferir na inflação. Ou seja, se tem desemprego e a economia vai mal, o governo é criticado e falam que tem que aumentar os juros. Se cai o desemprego e a economia vai bem, o governo também é criticado e também tem que aumentar os juros. Tem que aumentar os juros em qualquer uma das situações. Imagina se a notícia fosse outra, né? Dispara a inflação, desemprego aumenta, economia vai mal. O que essa mídia ia falar? O que esses economistas liberais iam falar? Vamos aumentar os juros. Mas a realidade é o contrário. Caiu o desemprego, a economia vai bem. O que eles falam? Vamos aumentar os juros também. Né? E aí eles fazem todo um contorcionismo para justificar isso, né? Olha só, eles falam, nesse modo o Copom destaca que há no cenário econômico uma simetria altista e um hiato no campo positivo. Traduzindo do economês, isso significa que há uma série de pressões que tendem a fazer a alta dos preços piorar, sendo uma delas uma força por parte da economia. Enfim, aí por fim eu trouxe aqui um comentário da Gleisi Hoffmann, criticando, né, justamente essa alta dos juros, enquanto os Estados Unidos cortam os juros no mesmo dia. Né? No dia em que os Estados Unidos cortam 0,5 ponto nos juros, tendência mundial, o BC do Brasil sobe a taxa para 10,75. Além de prejudicar a economia, vai custar 15 bi na dívida pública. Dinheiro que sai da educação, saúde e meio ambiente para os cofres da Faria Lima. Não temos inflação que justifique isso. A presidenta do PT aí reforça, né, que não há descontrole inflacionário, mas parte da nossa mídia liberal usa de todos os artifícios, inclusive colocando contraposições que não fazem sentido nenhum, né, para justificar essa cartilha liberal. É isso, Melo e Azeio. Bom, vamos aqui, trota cavalinho para entregar no horário aí para entrevista internacional aí com a candidata à presidência dos Estados Unidos. Meu destaque aqui é para a cobertura dos jornais a respeito do ataque terrorista, provavelmente de Israel, ao Hezbollah no Líbano. A Folha de São Paulo publicou aquele destaquezinho ali embaixo, na primeira página, onde diz: após ação com pages, walkie-talkies do Hezbollah explodem e matam. Ué, explodiram por conta própria, Melo? Explodiram, é a natureza dos pages do walkie-talkie do Hezbollah, eles explodem. Explosões deixaram ao menos 20 mortos e 450 feridos ontem. 450, quando o número já é mais de 3 mil, né? Um dia após, sem citar o caso, Israel afirmou... Bom, vamos ao outro jornal, que eu estou correndo por causa do tempo aqui. O Estadão, olha o pedacinho lá. Hezbollah é alvo de nova série de explosões. O Globo. Hezbollah é alvo de nova série de explosões. O nome de Israel também não aparece. Desta vez de walkie-talkies. E ali o Globo bota uma foto de um carro no meio da rua lá. Após os pagers, explodem walkie-talkies do Hezbollah e Israel anuncia nova fase na guerra.
Aí eu quero mostrar aqui lá nos Estados Unidos como é que foi anunciada pelo New York Post o Bip Bip Boom. Foi assim que eles noticiaram o ataque terrorista. Bip Bip Boom. Se vangloriando, né? Aí aqui eu trouxe uma charge do Aroeira, que é mostrando aí os celularzinhos ali do nosso camarada lá de Israel, o Bibi. É o comentário sobre o que está acontecendo lá com a atitude provavelmente de Israel, eles não vão assumir. Encerra com esse daí do Aroeira. Entregue, Mauro. Não, gente, obrigado. Obrigado aí por acelerar na reta de chegada aí. Isso. Na entrevista já estamos aqui com nossa convidadíssima. Vamos Cláudia assistir. Cruz, candidata à presidência dos Estados Unidos pelo PSL. Vamos começar a conversa com ela agora. Vem Rebeca, Azenha fica, e Melo e Ivan, até amanhã. Valeu. Até amanhã. Valeu, gente, até. Até amanhã, gente.